Olá, galera do Dá uma Força, sejam bem-vindos a essa aula aqui especial sobre prefixos e sufixos aplicados na biologia. Na verdade, vamos ver que também são prefixos e sufixos aplicados em outras áreas, por exemplo, na química. E qual o objetivo de montarmos essa aula? É porque muitas vezes a gente, sabendo prefixos e sufixos, a gente já consegue responder uma questão, já consegue entender aquela palavra que às vezes a gente acabou não vendo durante o ano, a gente acabou esquecendo. Então é muito importante separarmos os principais prefixos e sufixos aqui para você realmente saber e encarar na hora da prova. No final, nós vamos ver uma questão do Enem de 2016 que poderia ser feita apenas conhecendo prefixos e sufixos. Vamos lá. Seguinte, aqui a gente montou uma tabelinha bem básica para vocês, mostrando então os prefixos ou sufixos, o que ele significa e dando um exemplo. Vamos lá. Prefixo a e an, galera, sempre isso aí a gente já sabe, indica negação. Então, o significado dele não ou sem, por exemplo, anaeróbio, que é o oposto do aeróbio. A gente vai ver isso lá na respiração. Respiração aeróbia é aquela que depende de oxigênio, enquanto a respiração anaeróbica não tem a presença do oxigênio. Outro prefixo, na verdade, esse aqui é sufixo, super importante, é ase, pessoal. Sempre que virmos ase na biologia, isso indica uma enzima. Então, nós temos, por exemplo, aqui a lipase. Então, vimos aí lipase, catalase, seja qual for a palavra que termine em ase, isso nos indica uma enzima. Então, nós vamos remeter aí a tudo que a gente já vai aprender sobre enzima também. Então, temos o cito. Cito, ele pode estar até como prefixo ou como sufixo e ele significa célula. Por exemplo, então, nós temos citologia, que é o estudo da célula. Já aproveitando, falando sobre esse sufixo, logia significa estudo. Por isso que bio é vida, logia, estudo, por isso falamos que biologia, então, é o estudo da vida. Outro prefixo, na verdade, sufixo muito importante, é o fago, que é o de comer, pessoal. Ele pode ser usado, nesse caso aqui, nesse exemplo, como sufixo, mas também como prefixo. Como, por exemplo, fagocitose. Aqui no nosso exemplo nós temos fitófago. Fito, a gente já vai ver no próximo exemplo, que é planta. Então, sempre que tivermos fito, estaremos nos remetendo à planta. Então, nós temos aqui, ó, fitófago, é o que come plantas, ok? E o exemplo de fito apenas, nós temos o fitoplâncton, assim como o zooplâncton, os nossos produtores lá nas nossas cadeias alimentares. Vamos ver isso em ecologia. Outro prefixo aí bem importante é o hipo. Hipo é abaixo, menos que. Por exemplo, hipossecreção, hipotensão significa uma pressão abaixo da normal. Então, sempre que eu tenho hipo, eu tenho algo abaixo da minha normalidade. E por outro lado, nós temos o hiper. E o hiper já vai ser o contrário. O hiper vai ser acima ou mais que, acima da normalidade. Por exemplo, hipersecreção, hipertensão. Ok? Vamos continuar então aqui com mais alguns prefixos e sufixos. Nós temos então o hétero. Hétero significa diferente, por exemplo, heterozigoto. Vamos ver isso lá em genética. Nós vamos ter, por exemplo, um carinha heterozigoto, enquanto vamos ter também um carinha homozigoto. Homo é igual. Então, nós temos homozigotos. Nós temos lá um azão, por exemplo. E temos também, isso aqui é mega importante, hemo ou hemato vai sempre nos remeter a sangue. Por exemplo, hematologia, que é o estudo do sangue. Outra coisa é o inter. Isso aqui a gente vai ver muito em química. Inter é entre. Por exemplo, intermolecular, entre moléculas. Por outro lado, nós temos o intra, que é dentro, que é, por exemplo, intramolecular. Dentro da própria molécula, vamos estudar as ligações tanto inter quanto intramoleculares lá na química. Temos também o iso. Iso, assim como o homo, ele tem
a referência de igualdade. Por exemplo, isotônico, que são as mesmas concentrações. Outra coisa, galera, isso aqui é bem importante também, que é lise, que significa quebra. Por exemplo, hidrólise. Já aproveitamos então para falar também desse prefixo aqui, hidro, que remete, claro, à água. E lise, quebra. Então nós temos quebra pela água, assim como fotólise, quebra pela luz, porque foto nos remete à luz. Ok? E temos então para finalizar também o macro, que nos remete a grande, por exemplo, macrocélula, e o micro, que vai nos remeter ao pequeno, por exemplo, microcélula. Bom, galera, sabendo disso, é claro que há muito mais prefixos e sufixos e a gente vai trabalhar ao longo do ano. Esses são os mais básicos, ou seja, aquele que a gente não pode esquecer de forma alguma. Vamos então fazer uma questão do Enem de 2016 que exigia de você saber conhecer alguns prefixos ou sufixos. Claro, se você não conhecesse, mas soubesse o conteúdo, você também acertaria. Mas se não soubesse o conteúdo, você conseguiria resolver apenas conhecendo prefixos e sufixos. Vamos lá então fazer essa questãozinha. Diz assim, questão de biologia. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa propriedade. Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas são os ou as. Então, o que ele fala? Ele começa a falar sobre a formação de coágulos sanguíneos e fala aí das consequências, dos problemas relacionados a isso. E fala que a indústria farmacêutica está pesquisando toxinas animais com a propriedade de quê? Anticoagulantes, ou seja, de combater o coágulo sanguíneo. Então, considerando, o que ele pergunta considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas, ou seja, os animais cujas toxinas têm ação anticoagulante. Vamos lá? O que ele fala aqui, ó? Moluscos fitófagos. Fago, a gente viu comer, fito, planta. Moluscos que se alimentam de planta, qual é a relação disso com coágulo sanguíneo? Nenhum. Moscas saprófagas. Fago ou faga também significa comer. Sapro, na verdade, é de decomposição daquilo que já está morto. Então, não tem relação nenhuma também, certo? Pássaros carnívoros são aqueles que se alimentam de carne. Aí você vai falar, ok, carne tem sangue ali no meio. Talvez, ok, põe uma setinha lá, de repente você precisa voltar naquela questão. Morcegos frugívoros. Fruge, pessoal. Frutas são aqueles que se alimentam de frutas, então não tem relação nenhuma com os coágulos sanguíneos. Agora, mosquitos hematófagos são aqueles que comem hemato, sangue. Opa! Totalmente relacionado aos meus coágulos sanguíneos. Então, mesmo que você não entendesse ali da coisa, você, por eliminação, ia encontrar aqui, ó, o seu prefixo que está totalmente relacionado a sangue e ia marcar a letra E como resposta certa e ia garantir essa questão. Bom, então esse era o nosso objetivo, pessoal, da nossa aula, do nosso vídeo sobre prefixos e sufixos, e a gente vai ver muito mais disso ao longo do nosso treinamento. Até lá!